Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025. 1º de setembro, minha gente, é um mês complicado para todos nós brasileiros, né? Porque nós temos aí a Semana da Pátria, Semana Farroupilha, e temos o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Há quem diga que são cartas marcadas, já tem celas programadas em vários, no quartel, na Papuda, na casa dele e mais um outro lugar que eu não me recordo agora para dizer para os senhores, tá? Na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal de Brasília. Há quem diga que já está condenado, não sei. Vamos ver o julgamento, né? O julgamento deve ser absolutamente transparente. Mas, enfim, é o que acontece. E essa Semana da Pátria, o 7 de setembro, a gente não tem muita expectativa, porque as Forças Armadas, né, leia-se a Verde Oliva, né, o Exército Nacional, a Aeronáutica e a Marinha, o povo está muito triste, porque não tem visto assim a mínima manifestação em defesa de ocorrências no país, né? Porque essas forças sempre tiveram prestígio da comunidade brasileira, né? O povo brasileiro sempre confiou muito nas suas Forças Armadas, que é o escudo da nossa pátria, o escudo do nosso povo. Então, estão acontecendo tantas coisas no nosso país, arbitrariedades, né? Inversão de valores, inversão de poderes, a falta de se ler a Constituição verde e amarela, e essas forças que a gente confia tanto não se manifestam jamais. Não dizem, ai, tem que ter uma razão. Nós esperamos, nós, povo, eu sou povo, que isso amanhã depois se traduza em alguma manifestação que a gente possa dizer, olha, os nossos escudeiros estão agindo e vendo que estamos sendo prejudicados por muitas situações que estão sendo invertidas no nosso país, sob o aspecto especialmente jurídico. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que tivemos a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, cotejando neste domingo. O Internacional, jogando com o Fortaleza no Beira-Rio, à noite, venceu por 2-1. Muito bem, deu um pulinho bonito na tabela, já penso em Libertadores de novo, perderam agora a Libertadores, semana passada, mas já estão pensando na Libertadores. Isso é normal. O Grêmio já pensou tanto nisso e foi 3 vezes campeão da Libertadores. Então a gente sabe como é que é essa expectativa de uma Libertadores, uma faixa de Libertadores. Então o Internacional tem que se preocupar agora bastante. O Roger Machado deu esquentou um pouquinho o banco de novo, o banco dele, né? A almofada estava gelada, mas porque ganhou, então deu uma amenizada, porque senão acho que ele hoje já estava em casa assistindo TV e tal, etc. e tal. E o Internacional tem agora a data FIFA, aguarda o Palmeiras lá em São Paulo, tá? E depois o Grenal no seu reduto, seu estádio. O Grêmio já é diferente, o Grêmio tem aí esperando, o Grêmio está esperando... Marisol. Eu já não me lembro. Marisol. Hein? Marisol. O Marisol. O Grêmio está esperando o Marisol. Veja só. E depois o Grenal. Então, tá aí. O Marisol, esse também não dá para levar livre. Joga direitinho e já aprontou para muita gente boa. Então tá aí a dupla Grenal que aguarda depois da data FIFA essa aí. Essa FIFA aí, agora 1, 2, 3, a data FIFA. É campeonato feminino, mundial, muníssimo, futebol de mulheres aí, eu não tenho nada contra, mas é muito certame, é muita disputa, é muito cotejo e não há espaço para tanta coisa assim, né? Os atletas ficam aí e daí, essas datas FIFA aí, muitas vezes tiram o embalo de uma equipe, né? Porque vem progredindo, aí para tudo. Agora o treinador vai fazer esquemas táticos dos seus redutos, do CT, blá, blá, blá. Eu não vi até agora isso aí, nem no Grêmio, nem no Internacional. Nós já tivemos uma data FIFA recentemente que não prosperaram bulhufas, especialmente o Grêmio. Carlos Isaia, filho, o que me diz? Olha, eu fiquei bastante surpreso ontem, certo? O time do Grêmio jogando compenetrado. Fez um jogo histórico no Maracanã, maior público do Campeonato Brasileiro. Sim, 70 mil pessoas. Mais de 70 mil pessoas. E no Maracanã ainda.
Jogou um pessoal bolão. estava dizendo que o Grêmio ia jogar. Jogou o bolão. Jogou se A defendendo. piada que saiu antes do jogo é que o Grêmio ia jogar com 3 goleiros, ia botar o ônibus do Grêmio na frente, deixava o Cano sozinho lá na frente para iludir os caras. Mas, de qualquer forma, com ônibus, sem ônibus, com 2, 3 goleiros. E falar em goleiro, claro que o grande ponto da partida de ontem foi o nosso goleiro, né? Fez uma defesa espetacular e ainda cobrou o pênalti que nos deixou no empate. Vamos ver, eu acho que tem muito que andar ainda, está recém começando a segunda parte desse campeonato e vamos ver como é que volta o Arthur. Se o Arthur voltar jogando a metade do que ele jogava quando estava aqui no Grêmio, eu já estou contente, certo? Acho que está tudo planejado para isso. Vamos ver, estou vendo o time do Grêmio, o Grêmio em si, o Clube Grêmio, mais organizado, certo? Semana passada nós tivemos aquela desistência do Marcelo, 2 dias depois ele voltou, certo? Para se candidatar a presidente. E eu acho que nós vamos ter um final de ano mais tranquilo. Não espero grandes classificações, mas se nós tivermos na primeira página do campeonato, eu já me dou por contente. É verdade. O Grêmio tem esses 2 compromissos aí, né? Após essa parada, que é o Mirassol, que é uma bela equipe, o Mirassol, e depois o Grenal no Beira-Rio, né? Então, não é nada fácil. Esse Mirassol parece que está entre os 6 primeiros, não? Ele está numa posição invejável. Ele está aí, eu acho, beliscando a Libertadores 2026 nessa condição. Afonso Praça Batista. O Grêmio ontem ele demonstrou Foi galhardia. Não, galhardia, mas saíram efetivamente todos borrados, né? Convenhamos, porque a situação foi complicada. O Flamengo massacrou o Grêmio porque tem um suporte tático e o time do Flamengo é muito melhor do que do Grêmio, né? A maior demonstração, acho que o maior símbolo da crise que o Grêmio sofre hoje é que o batedor do pênalti foi o goleiro. E, por sinal, bateu um pênalti tecnicamente extremamente interessante. É a demonstração de que o time do Grêmio passa por uma situação muito complicada, principalmente de formação ofensiva. O Grêmio não produz nada, né? Ontem aconteceu várias coisas que nós poderíamos dizer que foram fora, né, do esquadro natural. Uma delas é um pênalti contra o Flamengo. Um pênalti que, razoavelmente, várias vezes nós não levamos aquele pênalti. Um pênalti claro para quem efetivamente se beneficia. Para quem não se beneficia, há discussão. Que a bola bateu na mão do jogador, sim, bateu, né, mas de maneira completamente involuntária. De qualquer maneira, eu acredito sinceramente que talvez seja realmente a demonstração, a fórmula que o Mano está demonstrando, que há a possibilidade de estudar o adversário e trabalhar cirurgicamente, né? E não fazer um time a longa escala. Mas me preocupa. Aí endosso um tótum que Carlos Zaya falou, que efetivamente nós precisamos do Arthur produzindo, porque nós estamos realmente acéfalos na questão ofensiva. O time não produz, o time do Grêmio é um time ruim, né? Já o Internacional, efetivamente, é uma incógnita. Me parece que o Internacional demonstra uma instabilidade de cunho emocional e segundo se depreendeu é que os jogadores ainda não abandonaram o Roger ontem, né? Mas também não mostra uma produção avantajada. Acredito que tanto um quanto o outro centralizarão o resto da segunda metade do ano, dia 21 de setembro, com o Grenal. Depois dali acabou totalmente 20, eu acho. 21. É 21. 21 de setembro, o Grenal. Ali eu acho que termina o ano para ambos, né? Porque vão ficar em meio de tabela. Não sei se o Internacional tem estofo para conseguir uma Libertadores, e a não ser, claro, dos resultados paralelos que ampliam ali o número de vagas. E o Grêmio idem, o Grêmio não tem a mínima condição, vai de novo para a Sul-Americana, é muito triste. Viu quando é a reapresentação do time do Grêmio? Não. Quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira. Isso é uma Para coisa que ter 2 semanas, uma semana, praticamente uma já está de folga?
Quanto à questão do Marcelo Marques, quando ele apeou eu nunca fiz esse comentário, porque acho que é complicado, parece despeito, mas eu fui um pouco contra a questão da compra da Arena no que se refere à questão do quadro eleitoral, né? Porque fica um pouco, a meu ver, fica, de certa maneira, infectado. Parece que comprou a eleição. Não tem um cheiro bom para gremistas que disputam a questão da política. E eu também sou capaz de assegurar que a manobra do APA para ser aclamado, ou do APA para ser para haver a súplica do retorno, também talvez tenha sido um movimento bastante calculado, né? Para demonstrar, bom, tenho força, não mexam comigo que eu tenho força, né? São movimentos políticos, não há nenhuma crítica a respeito disso, mas ele não é tão despreparado quanto se aparenta no que se refere à questão política, interna. Ocorre que, a meu ver, também vejo que no momento que nós botamos um Midas, né, botamos alguém com faraônicas possibilidades de resolução financeira à frente do clube, traz talvez uma SAF encarapuçada. Eu acho que ele contra a SAF, mas na verdade ele é a própria SAF. Sim. Acho que é o que o Grêmio está virando. Está tendo uma SAF não institucionalizada, mas na prática é isso. É um homem que bota dinheiro no clube, vai lá, põe 10 milhões para comprar um jogador, daí não compra um jogador, mantém o dinheiro, daí paga quanto quiser. Isso é bom para o Grêmio? Não sei. O reflexo no futuro, eu tenho um pouco de medo. Porque o clube deve andar com as próprias pernas. Sem dúvida. Mas não anda, Afonso Praça Batista. Eu aprecio demais a sua capacidade, sua intelectualidade no campo da advocacia do crime, em todos os campos da advocacia que você atua, e também no seu conhecimento de futebol. Você tem que tirar o chapéu para o homem. Tem que tirar o chapéu para um homem que tira 140 milhões do bolso para dar para o clube que ele ama, numa encrenca que está a Arena. Ele tem, porque ele não tomou em banco, ele não tirou de ninguém, ele não fez falcatrua, ele não surrupiou. Então, esse cara, ele tem que ganhar, ele tem que ganhar uma estátua 10 vezes maior que a do Renato. O Renato é fichinha perto dele, porque um homem tirar do seu bolso 135, 140 milhões e dar para o seu clube, em primeiro lugar, ele tem que ter muito dinheiro, porque senão isso não aconteceria. E outra coisa, o gesto. Agora, aquela turma que está lá fazendo política, que é para matar o clube, disputando posição, vaidosismos, tá? E incompetência, tá? Não botando faixa, gastando de maneira absolutamente errada, péssimas contratações, isso tem que acabar. E graças a Deus que não é SAF, ou se for SAF, que a SAF é a moda do futebol, o Botafogo é um exemplo nítido disso aí. Quem era o Botafogo e quem é o Botafogo depois da SAF. Então, graças a Deus que existe o Marcelo Marques, o Marquespan, e que graças a Deus, que Deus iluminou esse cidadão, esse empresário, que ele é gremista, ele é um tricolor, ele ama o clube, e faz isso como um gesto de grandeza e um gesto que ele diz assim, eu posso. Se ele estivesse tomando em banco, fazendo maracutaias, pelo prazer, pelo orgulho, né, pela vontade de ter o poder de ser o presidente do Grêmio. Agora, os outros que estão disputando, por favor, peguem os seus bonés e deem adeus e beijem os pés do seu Marcelo Marques, tá? Pelo amor de Deus. O Grêmio precisa botar faixa, minha gente. Aquela turma que está lá não está dando, lamentavelmente, não tem condições. Olha o que foi feito na era Renato aí, meu Deus, o que o Grêmio gastou, olha a folha de pagamento do Grêmio Porto-Alegrense, pelo amor de Deus. Está botando o quê? Quem é que desclassifica o Grêmio na Copa do Brasil, na Sul-Americana? Uma chinelagem danada. Entende? Então, tem que deixar o homem pegar o barco, o leme e tocar para frente. E dizer, graças a Deus, rezar um Pai Nosso para ele todos os dias, que ele tenha bastante saúde e cada vez mais dinheiro. Até porque ele vem com todo um conhecimento de gestão. O cara ele é um cidadão humilde. Atinge esse patamar, o cara tem que ter farinha no saco. Para fazer pão tem que ter farinha, né? Sem dúvida. Mas assim, ó, eu só quero retificar uma situação. Não estou criticando o ato. Mas tu a intenção... que no futuro isso aí pode criar problema?
Aí o clube não tem que pagar. Silvas. Não. Se ele É dissesse a assim, olha, dependência. A dependência. Porque o clube tem que ter os meios. Ele mesmo estabelece. O clube tem que ter os próprios meios. E o que acontece? Movimentos proporcionalmente menores, evidentemente em função do valor, foram feitos por outros gremistas e outros colorados outrora. Os colorados fizeram doações, teve gente que botou dinheiro do próprio bolso dentro do clube, nunca coisa emprestou parecida com isso, não. proporcionalmente. Silvio, eu não estou dizendo que foi o mesmo valor. Então, não é uma questão totalmente isolada. A questão aqui é para qual finalidade? A presidência? Bom, está conquistada. Agora, qual o resultado? Não sei. Tenho muito medo. Prefiro o Grêmio. Não o grupo que está aí, estou dizendo, o Grêmio como uma agremiação, um clube de um grupo de pessoas que querem o bem do clube, do que de um só. Né? Do que de um só. Por quê? Porque tem capacidade de bolso. É a minha opinião. Embora, evidentemente, não tem como não tirar o chapéu para o que fez. É uma demonstração, tanto que muitos que estavam dispostos a concorrer com ele acabaram apeando, até porque ficou uma concorrência desleal. De qualquer maneira, o meu medo é que o Grêmio fique sujeitado ou fique efetivamente subalterno ao interesse de um ou de meia dúzia por causa da questão financeira. Só isso. Tá. Vamos adiante, então, falando do Banrisul. Olha só, o Banrisul agora está no agro. Expo Inter, né, gente? Aliás, que feira, hein? Olha, é a maior de todos os tempos. Público, recorde. É uma coisa fantástica. O tempo está ajudando, né? Uma barbaridade. Existe uma força no campo que nasce mais forte a cada amanhecer. Ganha vida no cuidado, no olhar confiante, no amor à terra. Essa força, dia a dia, ano após ano, cultiva seu espaço, conquista seu lugar ao sol. Ela ilumina sonhos e faz brotar um agro mais forte e sustentável. Essa força tem nome, são as mulheres no agro. Com coragem, sabedoria e dedicação, elas mostram que o futuro do campo é brilhante. É essa energia que o Banrisul celebra na Expo Inter. Mulheres no agro, força que ilumina a nossa terra. Visite o estande do Banrisul na Expo Inter e conheça de perto a força que ilumina a nossa terra. Olha aí um convite do Banrisul para que você visite o estande e vá ver a força das mulheres no campo. A cada novo amanhecer, uma força nasce mais forte. Ganha vida no cuidado, no amor à terra. Essa força, dia a dia, ano após ano, cultiva o seu espaço, conquista o seu lugar ao sol, iluminando sonhos, fazendo crescer nas raízes do nosso chão um agro mais forte e sustentável. Mulheres no agro. Força que ilumina nossa terra. Vamos falar aqui de sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, é o suco mais vendido, portanto, o mais consumido. E agora nós temos o suco de laranja Petit Bon, lançado agora na Expo Agas, recentemente, né? Diremos assim, na semana passada. Olha aqui, ó, suco de laranja Petit Bon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Então tá aí essa maravilha hoje em 5 litros e em seguida a empresa já promete que teremos o Petit Bon, essa maravilha, essa delícia de suco em embalagens de 1 litro. Essa aí basicamente é para lancherias, restaurantes, etc e tal, né? Bares. Mas em seguidinha já teremos a embalagem tradicional, como tem de uva, o laranja e a própria água de coco Petri. Portanto, está aí então os produtos maravilhosos que estão conosco aqui na nossa bancada há 32 anos. Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 100% natural. Adiante vamos, dizendo que a família Olina está aí bombando. Família Olina, né, minha gente, que eu digo todos os dias e repito aqui, que na hora do embarque, uma viagem, seja dentro do país, do Mercosul, para a Europa, exterior, Dubai, não interessa para onde, Emirados, leva Olina na bagagem, porque você vai
conhecer novos sabores e, evidentemente, se é um pouco glutão ou não, vai necessitar de Olina Essência de Vida, esporadicamente, porque ela ajuda uma barbaridade, né, no desconforto de alimentação. Então, te liga com Olina Essência de Vida, Laboratório Vest, 105 anos, laboratório aqui com sediado em Canoas, padrão Anvisa, tá bom? E a Algair está aí também dizendo a que vem. Algair Incorporações, gente, o Vila Portal, esse condomínio exclusivo, são 18 casas, naquele ambiente mais lindo, aristocrático de Porto Alegre, ali na Vila Conceição, com aquela vista panorâmica eterna para o Guaíba, né? Passando primeiro por uma grande vegetação e chegando nas águas do Guaíba. No coração da Zona Sul, 18 casas, assista a mensagem da Algair Incorporações, o Vila Portal. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante. Carlos Isaia Filho, novidades, que temos aí um tema livre para que você possa dissertar conosco aí. Veja bem, Silvas e Afonso, essa questão do julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Gente, o que é isso? Todo mundo sabe o que vai acontecer. Ainda dizer que vão levar, não sei, 4, 5, 6 dias, parece que até dia 12, algum assim até... Gente, o que é isso? É para enganar quem? Todo mundo sabe o que vai acontecer. E se fala em julgamento, e será que eu vou ver lá juízes, promotores querendo colocar algo que a única novidade que se pode ter é a defesa do homem? Então, assim, ó, eu acho uma coisa incrível, para dizer bem a verdade. Vai ser toda uma população olhando aquilo que todo mundo sabe qual vai ser o final, qual vai ser a resposta. Como tu colocou no início do programa, já estão vendo até a cela para colocar o homem. É sanitário, certo? Quarto, ali um quarto, uma caminha, um quarto, né? O sanitário e uma mesa de trabalho. Isso, Então, né? Fora não, a papuda, né? é, Na papuda já não se sabe como é que não vai tem ser se for sentido. papuda. Eu fico pensando como fica um juiz dessa forma, como fica um advogado que está fazendo uma sustentação de defesa, se está sabendo que tudo aquilo não vai servir para nada, porque já foi decidido. Qualquer pessoa nesse país sabe o que vai acontecer, qual vai ser o resultado final. Democracia, hein, gente? Meu Deus. Afonso? Sabe que eu tento me desagregar desse assunto, porque senão a gente adoece. Eu vou ser bem sincero, a gente adoece. Principalmente porque é uma ferramenta de trabalho minha. Então, assim, eu tenho relações, evidentemente, com todas as matizes políticas, exerço política, sou partidário. E eu tive que adotar, agora, pouquíssimo tempo, tive que adotar uma ordem. Eu não falo mais sobre política com base em questão jurídica. Por quê? Porque se você pega e diz assim, ó, olha, todas as regras processuais estão sendo relativizadas e esquecidas em função do caso do Bolsonaro. Ah, não, tu defende o Bolsonaro. Né? Tu defende o Bolsonaro, tu é bolsonarista, tu é bolsominion e tal. E quem me conhece sabe que não. Eu também apontava os abusos da época do Moro, também achava determinadas situações que eram histriônicas. Agora, imaginar que a Polícia Federal, né, faz um requerimento, a requerimento do deputado Lindenberg Farias, para botar policiais dentro da casa do Bolsonaro, que visivelmente vão fazer vazamento de informações de maneira seletiva para humilhá-lo, né?
é difícil a gente não acreditar que nós estamos diante de um tribunal de exceção. E o tribunal de exceção é vedado pela Constituição Federal, mas o STF não deveria zelar pela Constituição? Pois é, deveria. E está lá, no artigo 5º, dizendo que nós não temos pena de morte e não temos tribunal de exceção. E o que é o tribunal de exceção? Nada mais é do que usar um casuísmo, usar um processo de maneira fora do devido processo legal. Nós estamos diante, meu caro Isaé Filho, de uma situação de utilitarismo jurídico. Nós estamos usando o Poder Judiciário, usando o esquema do sistema judiciário brasileiro para quê? Como um utilitarismo jurídico, para tirar um grupo do qual o atual sistema, o atual GREI que está no poder, entende que efetivamente não deve disputar espaços políticos. Isso não é democrático. Isso não é democrático. Me lembro daquela história. O cidadão é o seguinte, eu bato em ti porque tu é violento. Mas como assim? Eu grito contigo porque tu grita comigo. Ou seja, tu responde a mesma moeda. Então, eu defendo a democracia não usando da democracia. Claro. É uma coisa completamente fora do comum. E é o que nós estamos vendo. Qual vai ser o resultado do julgamento? Olha, sinceramente, eu acredito, se vocês querem pensar, eu acredito que dentro da turma vai acontecer um julgamento 4 por 1. Eu acredito que o Fux abra a divergência. Abrindo a divergência, o Bolsonaro já está inelegível porque tem uma condenação diante de um tribunal colegiado, ele já não está mais elegível, mas não transita em julgado o processo vai para o plenário. E indo para o plenário pode ser revertida a situação. Tu acha? É possível. É possível. Muitas coisas têm acontecido diante dessa situação. São outros ministros. Nós temos ali, naquela composição ali, nós temos o ex-advogado do Lula, o ex-juiz e ex-ministro do Lula, né? Nós temos o Alexandre de Moraes, que resolveu vestir a capa, né? Mas nós temos o Fux, que é um juiz de carreira, e tem demonstrado uma situação, sobretudo no que se refere à questão de o foro competente, justamente, só a questão de quadro profissional, de quadro processual, justamente aquilo que anulou os processos do Lula voltando à origem, e por causa da prescrição acabou, então, extinguindo a punibilidade dele, é exatamente o que aconteceu com o STF. Por causa de uma resolução interna do STF pós-fato, eles trouxeram para si a competência. Então, como assim? Como que depois de resoluto o crime que o tribunal vai tomar para si a competência? Está tudo errado. E aí nós temos um juiz de carreira. E é possível. Eu acredito, sim. Acredito na justiça, né? Então, pode acontecer. Eu acredito que exista pouca inteligência do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro poderia fazer algumas manobras. E uma delas seria apear do poder. Apear. Não sou mais candidato. Deixar de ser o alvo, né? Mas isso não acontece. De qualquer sorte, é muito complicado Mas hoje ele não é discutir inelegível, política. o Batista? Não, ele continua nas pesquisas, ele continua afiliado. Não, ele não tem culpa. Bom. Ele é inelegível pela legislação atual, ele é um candidato. Se é candidato, ele não tem a menor possibilidade. Então, ele também não está fazendo nada. Agora, se ele tem prestígio junto à nação, ao povo, Bom, mas ele não está dizendo, ou se manifestando, dizendo, eu sou candidato, eu quero ser, eu vou quebrar a minha inegibilidade, eu vou... mas como? Eles já dizem abertamente, eleição sem Bolsonaro não tem democracia. E daí o que acontece? Fica a atenção toda voltada para ele. Toda voltada para ele. E nisso há o antagonismo ao sistema de hoje, a oposição ao sistema de hoje, não forma um candidato. Não forma um candidato. Sabe quando é que vai formar? Provavelmente abril, março. E talvez não tenha tempo. Talvez não tenha tempo de formar isso. Por quê? Porque se nós tivermos um voto divergente agora, ou um pedido de vista, porque pode o ministro Fux pedir vista do processo, ele tem 90 dias para ficar com o processo. Então ele fica 90 dias, o processo vai voltar a julgamento só em março. É o que vai acontecer. Isso vai para 26. Pode ter certeza. Sabe? Então só vai haver julgamento em março do ano que vem. Ou seja, olha só, e nisso uma instabilidade. Estabilidade econômica, porque a economia é baseada em questão psicológica, ninguém quer investir com medo do que vai acontecer, quem é que vai ser o próximo presidente, o Lula, um octogenário
que efetivamente não tem mais responsabilidade em abrir a boca, nunca teve, mas agora piorou um pouco mais, né? A oposição ao Lula sem uma estabilidade. Então, assim, eu acredito sinceramente que daqui para pior, aqui o lombo é para baixo. O julgamento amanhã realmente é o apagar das luzes de uma situação que já está posta. A gente vê até mesmo pelos os próprios movimentos do ministro, pensar em botar policiais dentro da casa do Bolsonaro. A própria questão de um tribunal de exceção. Quando que isso vai acontecer em qualquer... Quando é que nós vamos ter contingente policial suficiente para botar pessoas vigiando as outras dentro de casa? Não existe isso. E o Bolsonaro, a rigor, ele é um cidadão comum, normal, comum. Não fala, não, mas ele fugiria e iria para uma embaixada. Ele ficaria preso numa embaixada, ele ia ficar preso numa embaixada. Pior ainda. Incomunicável numa embaixada. Sabe? Então, assim, qual a possibilidade, a não ser no porta-mala de um carro, porque até isso estavam dizendo que estão revistando os carros porta-mala. Qual é a possibilidade do Bolsonaro ir para o Paraguai que não seja num porta-mala? Ele vai ser reconhecido em qualquer lugar. E para a biografia política dele, vai ser péssimo. Exatamente. Coitado do Brizola, morreu com essa peste de ter fugido. Então, assim, sabe? Não para em pé, não para em pé. O que mais me impressiona é o seguinte, nós temos um juiz que tem várias situações que podemos criticar. O que me preocupa é que o custos legis, o fiscal da lei, aquele que deveria zelar por aquilo ali, e que não é respeitado por Alexandre de Moraes, não é respeitado. A Procuradoria-Geral da República não é respeitado. Os caras fazem pedido e ele não acolhe, entendeu? Mas fica quieta diante de uma situação dessa. Sabe? É uma sanha, pela questão do punitivismo muito triste. Não sei o que vai dar. Quais são os reflexos disso? Só o tempo dirá. Infelizmente, né? Lamentavelmente. Então tá. Vamos falar do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. São mais de meio século, portanto mais de 50 anos, 5 décadas, no coração de todos nós gaúchos. A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, onde encontramos o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. É um complexo maravilhoso, complexo Barranquinho, onde temos ambientes climatizados e também ao ar livre. Olha o telefone do Barranco, 33316172, o do Barranquinho é o 3028-2310, porém, hoje, segunda-feira, Barranquinho não funciona. Tudo isso na Avenida Protásio Alves, 1578, aberto diariamente das 11 às 24 horas, com o comando do empresário Elson Furini, onde assadores, cozinheiros, garçons e manobristas só tem um propósito, que você faça momentos ímpares no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E a TAP está aí bombando, né, minha gente? Pessoal viajando, e aí transportes aéreos portugueses com tarifas absolutamente convidativas, todas as modalidades de cartões de crédito, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas estão lhe chamando. Ó. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo de Porto Alegre. É um voo direto, sem escalas. Tarifas, como eu digo, convidativas, e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, 11 horas, um voo direto, aeronaves de última geração, você chega em Lisboa, permanece em Lisboa, Portugal, Europa, ou segue para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. É bom demais, para não dizer que é espetacular. Tá? Vamos adiante falando, sabe de quem? Do Sicredi, ou da Sicredi, que comemora, dia 8 de setembro, um centenário. O Sicredi cuida de tudo para impulsionar seu negócio. Tem Pix gratuito e ilimitado, além de taxas atrativas nas opções de crédito, e ainda tem mais, ó, mais dinheiro no seu caixa, mais praticidade no seu dia a dia e um parceiro que pensa junto com você. Aqui em Porto Alegre, cidades da região, você conta com a cooperativa Sicredi Origens. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Olha aí a mensagem da Sicredi. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar.
tá. Eu diria que o contexto que está se estabelecido na Expo Inter, com a recuperação, vamos assim dizer, tivemos fragilidades, né, em situações climáticas, desde as enchentes que aconteceram lá em 24, o campo vem sofrendo também, né, porque a enchente foi em Porto Alegre, região metropolitana, Canoas, etc. Tal, mas atingiu todo o estado com muita chuvarada, comprometendo muitas safras. E de lá para cá, a coisa não mudou muito. Esse ano mesmo, nós já tivemos chuvas intensas aí que prejudicaram demais, não só a população, os desabrigados, né, as dificuldades econômicas de perder todos os seus pertences de casas de pessoas com dificuldades financeiras, etc. e tal, mas o campo sofreu demais. E a Expo Inter vem revelando que a autenticidade, né, e a esperança desses que atuam na produção primária, ela não para, ela não se encolhe, ela está cada vez mais atenta e mais pujante. Então, nós temos que dizer que a Expo Inter vem revelando, nesta edição, uma condição ainda superior às outras edições, porque realmente o entusiasmo de todos que estão expondo lá, desde campanheiros, produtores, né, aqueles dos grãos, né, a exposição de equipamentos, de concessionários de veículos, de máquinas agrícolas, os bancos, né? A agricultura familiar expandiu uma barbaridade. Então, isso nos deixa envaidecidos e esperançosos, porque realmente a Expo Inter ela faz com que essa atividade tão importante da economia do Rio Grande do Sul, especialmente, todo o país, mas aqui, tratando-se de Rio Grande do Sul, ela nos deixa assim com uma esperança gritante de que nós vamos voltar a ter grandes safras, né? Que essa situação climática nos abandone, por favor, e que deixe, né, esse segmento da economia tão importante vigorar. Afonso. Eu visitei a Expo Inter no primeiro dia, né? Levei a gurizada lá para dar uma volta. E fiquei, primeiro, um elogio. O ingresso popular, o ingresso R$10 por pessoa, popular, muito bacana, porque possibilita que as pessoas possam muito visitar, humano, né? Claro, condições a todos irem lá, né? Um caos para botar o carro, né? Levei 1 hora e pouco para conseguir estacionar, mas muito bacana. Achei curioso, porque gosto de cavalo, achei muitas baias vazias, não sei se tem alguma característica ou se os animais ainda não tinham chegado todos no sábado, mas me surpreendi porque a vida inteira fui nas edições, mas é uma feira realmente que foge totalmente da normalidade, é uma feira muito bacana, a pujança hoje mecânica é uma coisa fora do comum, né? O produtor rural que tem condições hoje, ele tem uma situação assim, não tenho dúvida nenhuma que daqui um dia estão plantando lavouras aí com IA, porque é impressionante a quantidade de maquinária, é uma coisa extraordinária, e os animais, né? Pinturas, verdadeiras pinturas. Vi uma premiação só en passant, assim, de cavalo crioulo, uma égua da fronteira muito lindo. Então, realmente é uma demonstração. Até diria, Silvio, que a Expo Inter não reproduz o que o Rio Grande do Sul sofre na sua produção rural, né? Porque nós temos muitos produtores sofredores, porque a Expo Inter é uma demonstração da pujança, do poder do agro, né? Do poder que nós temos e podemos ter. De qualquer sorte, esperamos uma boa feira e que que não tenha nenhuma incursão. Me parece que o tempo, amanhã ou depois, vai dar um problema. Expo Inter sem chuva não é Expo Inter, mas de qualquer maneira me parece que vai ser uma feira muito boa, superando o ano passado. Fala, sem dúvida. Tu colocaste bem o termo, né, Afonso? A pujança, né? E acho que é o termo mais apropriado para tudo isso. O agricultor, o pecuarista, o granjeiro, todos os anos tem algum sofrimento, principalmente levado ao clima que nós estamos tendo, mas eles conseguem superar isso e fazer uma produção. Acho que a Expo Inter é a grande forma de expressar a coragem, certo? A necessidade e, principalmente, o benefício que a agricultura e a pecuária traz para a manutenção desse Estado, né?
Eu acho que, é claro que agora com as novas máquinas, tem máquinas hoje que você programa ela e ela trabalha sozinha, certo? A força da mulher no campo agora, que era uma mulher sempre ficava em casa, hoje ela faz parte, ela trabalha junto com o esposo ou com os homens e mostrando a sua tenacidade. E a tenacidade feminina é uma coisa que você tem muito respeito, porque elas são, de fato, trabalham forte e acreditam no que estão fazendo, e além de fazer um controle melhor de toda a família, de toda coisa. Sabe que isso é uma propaganda agora, eu acho que é uma propaganda muito posicionada agora, mas a mulher sempre foi fundamental para o homem do campo. Sim. Fundamental assim, ó, eu sou do campo, né? E não a mulher aquela que possa embarcar no trator, né? Ou lá na colheitadeira, mas a mulher que cuida das questões do banco, que cuidam das contas, que vão lá, e muitas vezes fazem aquelas extensas mesas para pionada e faz a manutenção daquilo ali e ajuda o produtor a ter a sua organização. Uma das grandes críticas, como advogado que atuei e atuo ainda em direito agrário, é que há uma mistura de contas. Ainda o colono ainda mistura a conta da lavoura, ele não faz uma divisão de caixa. Isso é um problema muito grande, né? Agora, eu vejo uma situação da questão da coragem do produtor ligada ao seguinte: talvez seja uma das únicas profissões em que o cidadão tem que pôr o dinheiro em um valor e não sabe como que vai acontecer? colher, quanto vai. Às vezes escolhe bastante, daí o preço baixa. É lotérico, é lotérico. Total. Imagina lá, fevereiro, março, o arroz já pendurando e o cidadão, uma nuvem começa no céu e diz assim: meu Deus, vem chuva de pedra. E daí? E eu posso ter uma safra totalmente perdida. É muito complicado. É muito complicado. Os agricultores realmente. E se o campo não planta, a cidade não janta. Então a gente tem que bater palma realmente para eles. Sem dúvida. Nós temos aí a volta das aves da Expo Inter, né, que marca a conquista sanitária no RS, que nós estamos comprometidos, inclusive com as exportações, né? Isso aí já é bom. As aves circulando e expostas lá, o negócio já é uma notícia alvissareira. Mas já temos aqui nossos telespectadores aqui já perguntando: opa, nos encaminhamos para o final do expediente do programa, 32 anos no ar, né, meus amigos? O comentário do Dr. Isaia, Já vamos lá. Eu pergunto, então, já aproveitando o ensejo, o questionamento dos telespectadores, está aqui o Dr. Isaia, já vai falar com os senhores. Os temas são diversos, né? A medicina é uma expansão de segmentos, de situações, de patologias. Uma das doenças femininas que vem sendo muito comentadas e diagnosticadas nos últimos anos tem sido exatamente a endometriose. Eu pergunto para o doutor Isaia: que doença é esta? E o que ela causa às mulheres? O que ela causa? Dor. Dor, opa, certo? É ruim. Eu Sofrimento, sempre digo para os pacientes sofrimento. que têm endometriose, assim, a endometriose não mata ninguém, mas faz sofrer a vida inteira, certo? A endometriose é a patologia da dor. E também, muitas vezes, em torno de 40% das mulheres que têm endometriose têm dificuldade também para engravidar em função da endometriose. Sempre teve. Eu acho que de uns anos para cá a mulher começou a ficar mais exigente com ela mesma e se começou a buscar mais essa doença, cujo diagnóstico às vezes necessita de um procedimento cirúrgico, uma videolaparoscopia, para ver se existe ou não. Mas o que é a endometriose? É aquele tecido que é normal ter dentro do útero, chama-se endométrio, que migra e se localiza fora do útero. Então causa dor na menstruação, dor fora da menstruação, dor nas relações, certo? É como a gente dizia antes, faz sofrer e dói. É extremamente desagradável. E à medida que ela vai evoluindo, e ela é uma doença evolutiva, certo? Quanto mais tempo a paciente tem, pior ela fica, mais ela se estende. Pode causar também
o que a gente chama de aderências, ou seja, a trompa grudar no ovário, o ovário grudar no útero, ou grudar nas paredes pélvicas ou até no intestino, tornando o caso cada vez mais grave e mais doloroso. É a doença feminina mais enigmática que existe. Duvido que exista uma doença nessa área mais pesquisada com endometriose. Existem em torno de 7 teorias para explicar por que a endometriose ocorre. Nenhuma explica na sua totalidade. Ora, se não se consegue saber a causa, se tem dificuldade também de tratar. Não existe ainda, no seu tratamento cirúrgico, um tratamento com medicação verdadeiramente eficaz para que se combata ou até se cure endometriose. Então, como a gente colocou anteriormente, é uma doença muito enigmática. Todos os médicos que se dedicam ao tratamento e ao diagnóstico de endometriose sofrem que nem as suas pacientes. Por quê? Porque a gente quer buscar o porquê, buscar um diagnóstico, buscar um tratamento, e se tem ainda muita dificuldade para se levar uma paciente portadora de endometriose no seu segmento. Mas, por que cada vez ocorre mais? A vida da mulher mudou muito. Vocês recordam, há 50 anos atrás, a mulher, quando menstruava, ela fazia um resguardo. Tinha até abstenção, 2, 3 dias do trabalho, que se respeitava quando ela estava menstruada, quando ela estava sangrando. Não lavava cabelo, fazia uma série de coisas. De uns anos para cá, a mulher menstruada ou não, ela faz todas as suas atividades, certo? Não há mais aquele, eu não digo resguardo, mas diminui um pouco as suas atividades nesse sentido. Talvez seja por isso, não sei, isso mudou. A atividade da mulher moderna, comparada com a mulher de 30, 50 anos atrás, mudou muito. É que nem uva e melancia, não podia comer uva e melancia. Exatamente. Matava. Embora uva e melancia não tenha nada a ver com endometriose, eu acho. Mas, assim, é uma patologia que preocupa muito, certo? Quanto mais se busca, mais se encontra, certo? E vamos esperar que nos próximos anos a gente consiga trabalhar melhor essa patologia, não só no diagnóstico, mas principalmente no tratamento. Muito bem. Falando aqui do Zafre, quer concluir? Não, está feito. Bom demais sempre o comentário do Dr. Carlos Isaia Filho, né, com sua competência, né, e na amplitude dos temas que ele aborda aqui sobre saúde, né, masculina, feminina, etc. e tal. Tão importante, né, para a manutenção da nossa saúde e entendermos, né, muitas situações que envolvem a nossa saúde. O Grupo Zafre, 90 anos, comemorando em 2025, aí economizar é comprar bem, crescendo uma barbaridade o Grupo Zafre, né, tanto na construção civil quanto nos supermercados, né, Hiper Zafre, Zafre Bourbon, supermercados Zafre, né, com segurança nos estacionamentos, mix de produtos maravilhosos, preços extraordinários. Tudo isso é Grupo Zafre, onde economizar é comprar bem. Daí a mensagem do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem. Estamos aí com um grande tabuleiro também no país, em relação às eleições também 2026, não só no campo federal, mas nos estados, né? Nas câmaras federais, na Câmara Federal, no Senado e nas Assembleias Legislativas dos estados. Muitos partidos fazendo fusões, né? Numa fase experimental, e muitos candidatos, né? Com algum ou muito potencial para, né, candidatos à majoritária, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos vários candidatos,
de oposição, de situação, etc. e tal. Temos em São Paulo, fala-se muito no governador de São Paulo, que seria um forte candidato. Aliás, disse agora o próprio Kassab, aqui que esteve com o governador Eduardo Leite, reunido sexta e sábado na Amherst, mas não descartou a possibilidade de o próprio governador Eduardo Leite ser guindado a candidato à presidência da República. Né? Na sexta, ele meio que referendou isso aí, no sábado, ele já deixou o próprio governador de São Paulo também nessa pista de candidato como um forte nome ao Planalto em 2026. O atual presidente se considera fortíssimo candidato a uma reeleição. Tem idade, tem dificuldades, falta popularidade e falta gestão. Mas vamos ver, né? O dono do voto é o cidadão, a cidadã. Então, é uma caixa preta o que possa acontecer. O que me diz Olha, isso aí é um mundo, se você precisa de outro programa. Na verdade, assim, não estou aqui a criticar o movimento do Eduardo Leite, nem de todo mundo que está indo do PSDB para o PSD de Gilberto Kassab, mas eu acho uma grande armadilha. Porque vejo o Gilberto Kassab como uma pessoa que efetivamente está muito mais ligado à questão relacionada ao bolsonarismo do que qualquer outra coisa. O preferite dele é Ratinho Júnior. É claro que ele não ia falar isso. Ele falou no Ratinho. Diz que os dois são grandes candidatos, são dois grandes nomes. Mas a preferência é que o PSD efetivamente vá de apoio ao Tarcísio, isso é o que está sendo sempre relacionado. Então, não sei, acho que no momento que sai do PSDB e vai para o PSD, efetivamente se enfrena para ir ao Senado. Eu diria o seguinte, Afonso, com apoio, vamos dizer então, velado, da mulher do Bolsonaro, de todo o Brasil bolsonarista, mais Eduardo Leite e Ratinho, eu seria invencível, o governador paulista. Convenhamos. É que, na verdade, não é o que defende o Eduardo Leite. O Eduardo Leite defende uma terceira via, o Ratinho Júnior defende uma terceira via, e não efetivamente um apoio ao Tarcísio, que seria a ala bolsonarista. O PSD desses elementos, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, é uma terceira via, e efetivamente uma outra alternativa. Né? Viu o que falou o Tarcísio esse final de semana? Não. Se eu for eleito presidente, o meu primeiro ato é dar indulto ao Bolsonaro. Isso é campanha, né? Exatamente. É campanha. Olha aqui, minha gente, de Paulo Jeremia, o grande visionário, maior grupo de galetos do planeta é o Galeto de Paulo. Né? Tem a sequência e tem também o Expresso de Paulo. Então, te liga. Pensou Galeto, pensou de Paulo. Visite a rede de Paulo, com unidades em toda a Serra, tá? Sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Brasília, etc. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra exatamente no de Paulo, que é essa comida saborosa, com essa essência absolutamente artesanal. São todos preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, como o toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove o Galeto de Paulo, o melhor do planeta, disparado. Muito bem, temos aí 3 minutos? 2 minutos. Então, dou um para o Afonso Praça Batista e um para o Carlos Isaia Filho. E só a complementação no Estado, sou capaz de fazer uma aposta agora, o Rio Grande do Sul, que é um Estado sedizente conservador, já teve uma mulher governadora, um negro governador, já teve tem um homossexual governador reeleito, né? E eu posso dizer, provavelmente vai ter um governador sem terra. Do jeito que se estabelece, muito provavelmente aquele beliscão de Edgar Preto há 4 anos atrás pode se concretizar esse ano, principalmente pela desorganização da centro-direita. Bom, se entra sem terra, sai com terra. Gente, mais uma vez o programa chega ao seu final. Chegando aqui, das 20 às 21 horas, programa Atividade. Das 20 às 21 horas, nosso programa Atividade aqui na RS Play TV. E depois do nosso programa, em seguida do nosso programa, o comentário de Alexandre Garcia, abalizado, né,
muito bem alicerçado, muito bem pensado. Eu, particularmente, gosto muito dos comentários do Alexandre Garcia. Então, nosso programa das 20 às 21 horas, programa Atividade, na RS Play TV, e em seguida, terminou a atividade, o comentário de Alexandre Garcia. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.